Queridos e queridas, saudações de paz, pastores de todo o Brasil, irmãos da Casa Publicadora, nosso pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, presidente da Casa Publicadora, o pastor Zé Wellington Júnior, nosso presidente nacional, doutor Ronaldo, todos os nossos amigos, nosso amigo Silas Daniel, que coordena a TV CPAD. Eu sou Israel Ferreira, pastor Israel Ferreira, estou aqui falando da cidade de Ilhéus, aqui, as imagens que você vê nesses vídeos da cidade de Ilhéus, e estou falando sobre aconselhamento pastoral. Já temos vários vídeos, você pode ir lá buscar na TV CPAD e você vai encontrar dezenas de vídeos falando sobre aconselhamento, sobre saúde mental, uma série de coisas que a gente está colocando para educar, ensinar o povo de Deus a lidar com os diversos conflitos existentes no relacionamento, na vida, lidar com angústia, lidar com luto. Então, uma série de coisas que nós estamos querendo que você compreenda, que você saiba, que você entenda um pouco. Hoje, nós já começamos a falar, nós falamos uma palestra aqui, um vídeo sobre o desenvolvimento humano, desenvolvimento da infância, e nós começamos com o desenvolvimento intrauterino. Falamos sobre a vida no ventre da mãe, e nós hoje vamos começar falando sobre algo geral do que vem pela frente. Nós queremos falar sobre o desenvolvimento da criança, depois que nasce, desenvolvimento, e nós queremos nesse vídeo passar sobre os tipos de desenvolvimento que nós vamos abordar para os pais, os conselheiros, aqueles que participam desse trabalho. O papel da igreja é educar, o papel da igreja é ensinar o caminho do céu, o papel da igreja é ensinar as pessoas a estarem bem, ensinar as pessoas a estarem felizes com Jesus, ensinar as pessoas a terem casamentos equilibrados, ensinar as pessoas a serem pais abençoados. Num tempo tão difícil de ser pai, construir uma vida cristã, construir uma vida com princípios para os nossos filhos é algo realmente complicado, difícil, não é simples, mas tudo é possível ao que crê. Pais, preste atenção, educadores, conselheiros, pastores, psicólogos, pessoas que lidam com criança. Nós estamos falando sobre desenvolvimento e eu quero considerar com você quais áreas de desenvolvimento a gente atinge, alcança, lidando com os nossos filhos, com as nossas criancinhas. Primeiro, vamos pensar no desenvolvimento afetivo. É uma coisa fantástica na formação da personalidade, na formação das emoções, na formação de todo o sistema mental da criança. É a afetividade. Com que carinho você lida com o seu filhinho, com a sua criança. Até é interessante lembrar isso nas fases de amamentação, que eu vou falar ainda algo sobre isso. É um momento dessa simbiose entre a mãe e o filho, e a afetividade se constrói, o processo emocional, o processo da personalidade se constrói em todas as faixas etárias da infância, que na verdade a psicanálise chama isso de fase oral, que é a fase que ainda noutra oportunidade vamos falar, da amamentação. Isso é um momento também que desse desenvolvimento que eu estou falando, do desenvolvimento afetivo, é fundamental o carinho com que se trata uma criança, é fundamental que os pais não discutam na vista da criança, é fundamental que os pais tratem com todo carinho a criança, porque está formando a personalidade dela, e isso, nessa fase bem pequenininha, isso é muito importante. Então, isso eu estou chamando de desenvolvimento afetivo. Isso vai valer para todas as fases da vida. O desenvolvimento afetivo é uma coisa que a gente nunca para de desenvolver. O físico você para, não é? Mas o afetivo não. O afetivo é emocional, afetivo é de amor, afetivo é de amizade, afetivo é de tratamento, afetivo é de formação emocional, afetivo é de formação da personalidade, tudo isso é afetivo. O afetivo vai estar envolvido em tudo isso. É preciso desenvolver nossos filhos afetivamente, ou seja, o carinho, o bom tratamento,
a forma de educar, a forma de impor limites com amor, tudo isso vai fazer parte dessa situação de desenvolvimento afetivo, né? É o estabelecimento das relações que a criança aprende primeiro, essa relação simbiótica com a mãe no amamentar, depois ela vai crescendo, vai se desenvolvendo afetivamente. Outra coisa importante é o desenvolvimento cognitivo. Cognitivo tem a ver com o desenvolvimento intelectual, tem a ver com o aprendizado de fato. E as pessoas, às vezes, não conseguem compreender que uma criança pequena está aprendendo mesmo sem estar na escola. E você leva seu filho para a igreja e lá ele é uma criança de 1 ano e dá um desenhozinho para ele fazer e diz, ó, tem nada escrito aqui, eu não vou comprar uma revista dessa. Você não compreende que a criança está criando um processo cognitivo. O processo cognitivo é um processo da capacidade de aprender. E no decorrer de toda a vida, nosso trabalho de ensinar, nosso trabalho de preparar nossos filhos, ou onde eles são educados é no lar. Nossos filhos aprendem intelectualmente na escola, mas ele aprende emocionalmente, ele aprende relacionamento, ele aprende a respeitar os outros, ele aprende a amar, ele aprende a ser pessoa séria, ele aprende a ser pessoa honesta, ele aprende a viver uma vida digna, tudo isso em casa. Ele aprende a vida espiritual, tudo isso em casa. O cognitivo envolve esse aprendizado com exemplo de amor que pai e mãe têm, com exemplo de compreensão, de entendimento, de carinho que pai e mãe têm. Então, há um aprendizado cognitivo a partir do aprendizado afetivo. O aprendizado cognitivo também, existe algo muito sério acontecendo hoje, que no Brasil um percentual alto das crianças não consegue passar de ano, a não ser que a prefeitura, alguém arruma um jeito dele passar, as escolas, porque eles estão tendo dificuldade de aprender. E você diz assim, qual a possibilidade? Ora, é fato que um percentual muito pequeno, 2 a 3% das pessoas são superdotadas. Estão acima da média. E uma possibilidade também de 2 ou 3% está abaixo da média. 94, 95%, todas as crianças têm capacidade plena de aprender. Mas por que não aprendem? Porque o aprendizado também é afetivo. Falta afetividade na escola, ou a criança traz de casa um trauma, e uma criança com trauma familiar aprende muito pouco. Desenvolve transtornos de aprendizagem, como a dislexia, como a crise de síndrome de atenção, o TDAH, o transtorno de atenção e atividade, transtorno de atenção, o transtorno de aprendizado chamado dislexia, descalculia, e o TDAH, que é transtorno de atenção, de déficit de atenção e de aprendizagem. Então, é necessário que a gente trabalhe essas coisas nas nossas crianças, nos nossos filhos, né? Que nós trabalhemos isso com todo cuidado, com todo carinho, que nós temos toda prudência para educar nossos filhos, para que vençam os transtornos de aprendizagem, se instalam no processo familiar. Nós estamos falando os transtornos como déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, do hiperativo. Esses transtornos, o TDAH, que é um transtorno que fala de déficit de atenção, hiperatividade, esse transtorno se desenvolve na família. Às vezes alguma coisa genética e outras vezes aprendizado. O ambiente familiar pode deixar a criança muito tensa e ele desenvolver um processo de hiperatividade. Então eu quero chamar a sua atenção sobre isso seriamente, que você comece a pensar nisso de uma forma sábia, prudente, e que nós como conselheiros cuidemos disso. Isso, os transtornos cognitivos, vêm dos afetivos, que pode ser dos afetivos ou
de uma outra origem, de uma outra história, não é? Então é preciso muito cuidado nisso. Eu quero também chamar a sua atenção que nesses transtornos, ou desse transtorno de aprendizagem, tudo pode ser de um conflito familiar, de uma guerra familiar. Isso a criança deixa de aprender, tira nota mal na escola, desiste. O grau de desistência escolar está muito em função do que significa família para ele, do pai que não vai ver a nota dele, do pai que não vai ver as coisas em relação aos seus filhos. Outra coisa importante é o desenvolvimento físico, que você precisa cuidar disso, da saúde do seu filho, levar ao médico, alimentação saudável, amamentação suficiente para ajudar na formação dessa criança. A alimentação também faz parte de todas as outras coisas. A afetividade também se transforma em alimentação. Uma criança que é bem amada, ela vai se alimentar. Uma criança que vive num conflito muito grande vai ter também dificuldade de alimentação. Vai desenvolver, quem sabe, problema de autoestima, vai desenvolver anorexia, vai desenvolver bulimia. Tudo isso já pode ser contextos relativo à alimentação ou à crise familiar que ela viveu. Por outro lado, existe o desenvolvimento social. A socialização da criança é uma coisa necessária. Se você é uma mãe que cria o filho sozinho, precisa ter outras crianças. A igreja é um aspecto de socialização da criança. Existem crianças que desenvolvem, que nascem com um problema de autismo, por exemplo, com a dificuldade de socialização muito grande. Ou algumas crianças muito tímidas, com temperamento mais melancólico. Essas crianças precisam ser levadas para a escola mais cedo, precisa ser levado para a escola dominical, precisa ser orientado no meio de pessoas, precisa ser levado para estar em grupo, precisa ser levado para a criança brincar mais com essa criança. Então a criança, que às vezes só ela, o pai e a mãe, precisa logo cedo ter um amiguinho, precisa estar perto de gente, de pessoas, para desenvolver o aspecto social. E depois que vai crescendo, os pais precisam levar seu filho para ambientes mais sociáveis, precisa desenvolver no seu filho a comunicação, o respeito pelo outro, a paz, a comunhão, a se relacionar com pessoas, a respeitar os mais velhos, uma série de coisas. E o ambiente da relação familiar está muito desgastado por causa dos meios de comunicação, por causa das mídias sociais, por causa do WhatsApp, do Facebook, e as pessoas ficam ocupadas demais. Se conversa pouco em casa, há um silêncio sepulcral. Esse silêncio sepulcral vai trazer problemas sérios na criação do seu filho, na educação da sua criança. É preciso que pais e mães falem com o seu filho, mesmo que ele não saiba falar ainda. Mesmo que ele esteja no ventre, como eu já disse isso, fale para o seu filho no ventre. Seu filho está amamentando, fale coisas para ele, cante para ele. Fale coisas, a fala se desenvolve no ambiente de fala. Se você colocar uma família que ninguém fale nada, a criança vai retardar a sua fala ou vai ter dificuldades sérias na fala. Porque a fala é no meio social. A criança existe a partir do social. É preciso que a gente entenda que a criança se desenvolve a partir do social. É uma teoria muito importante de que o desenvolvimento da criança é, antes de mais nada, social. Tem aquela história daquelas duas crianças que os pais morreram e viveram entre macacos. E quando se encontrou, uma tinha 9 anos, tinha 14 anos e elas não conseguiram mais falar direito. Não desenvolveu a fala porque não tinha um ambiente de fala. Então, se não tiver um ambiente onde existem palavras, sua criança não vai aprender a falar. Se pai e mãe vivem em silêncio no WhatsApp o tempo todo, aquela criança vai falar com quem? Ela não ouve a voz de ninguém. Por isso é importante levar no ambiente outras crianças falando, no ambiente onde vai na igreja, onde tem um professor falando, onde tem outros colegas. O ambiente da fala é fundamental para desenvolver o social. A fala é um instrumento social. Então, um instrumento social, a fala. Para desenvolver a sua criança, um desenvolvimento psicológico, emocional. É um desenvolvimento que se faz com um processo de equilíbrio no lar. Menos conflitos, um ambiente agradável, um ambiente saudável. Neste ambiente saudável, você vai ter o desenvolvimento emocional da criança. Um ambiente curado, sarado, de paz, de encontro, de alegria, um lar com bom humor, um lar que as pessoas são equilibradas, evita conflitos. Isso tudo vai construindo na criança um equilíbrio emocional e tem um desenvolvimento emocional que faz parte desse desenvolvimento físico, afetivo,
que uma coisa está envolvida com a outra. O desenvolvimento emocional é muito importante. Que a gente trabalhe as emoções dos nossos filhos, das nossas crianças, para que eles busquem um equilíbrio, encontrem esta convivência pacífica, essa maneira de viver saudavelmente. Criar filhos emocionalmente saudáveis é fundamental para que eles sejam bons maridos, bons esposos, bons profissionais, bons obreiros, bons pastores, bons cantores, bons alguma coisa. É preciso que se crie emocionalmente saudáveis. Eu quero dizer que você, conselheiro, pense nessas informações, nessas orientações, nessas palavras que eu estou colocando aqui. Vamos trabalhar os pais para criar seus filhos mais saudáveis, para ter um desenvolvimento social, um desenvolvimento físico saudável, um desenvolvimento espiritual saudável, um desenvolvimento emocional saudável. Sim, faltou falar do desenvolvimento espiritual, que isso é muito importante lembrar que nossos filhos precisam ser criados para Deus. E desde o ventre, passa uma musiquinha evangélica, na infância, ensine ele músicas evangélicas, ele começa a ouvir música mesmo não sabendo cantar nem falar ainda, mas já tem audição. Ele precisa ouvir música. E ele precisa levar para o ambiente da igreja. O ambiente da igreja, a gente leva nosso filho para todos os cultos. Porque no ambiente, mas a criança não entende, mas o ambiente é atrativo. Leva para a escolinha das crianças, eles vão brincar, vão aprender coisas lá com as crianças, eles vão crescer nesse ambiente da igreja, que é um ambiente saudável. Então, é preciso que nós pais, nós conselheiros, nós professores, nós psicólogos, nós pastores, precisamos orientar os filhos, as crianças da igreja, os pais da igreja. E eles vão vir desesperados, porque poucos estão preparados para ser pais. E é preciso que se passe esse desenvolvimento todo, que o processo de emoção, como é que se constrói um processo emocional. Ele vai ser construído num ambiente... As pessoas que adoecem emocionalmente foram criadas num ambiente disfuncional, num ambiente de crise, num ambiente de contenda, num ambiente de separação, num ambiente de discórdia. Ali que se construiu um doente patológico, uma pessoa patológica em doenças mentais. É um ambiente desagradável, um ambiente hostil, um ambiente cáustico. Esse é o ambiente próprio para ter esquizofrênicos, deprimidos, pessoas doentes, que vão ser infelizes nos seus casamentos também. Vamos deter, parar, interromper essa construção de pessoas doentes na sociedade. Vamos ser pais saudáveis, avós, professores, pastores, professores de escola dominical, que possam transmitir saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional para as crianças. E a vida espiritual tem tudo a ver com isso. Culto doméstico, louvor, um ambiente agradável, um ambiente de leitura da Bíblia, ler a Bíblia para os seus filhos, orar com os seus filhos, abençoar os seus filhos. Enfim, tudo isso faz parte de todo um processo. Que Deus abençoe você ricamente. Que Deus nos ajude, nos ensine, nos oriente, nos faça triunfar, nos faça prosperar na família. Você e eu somos conselheiros de família, somos abençoadores de família. Eu estou trabalhando agora em desenvolvimento infantil, para que os pais sejam treinados. Põe esse vídeo lá para suas ovelhas, para seus futuros pais. Ouvir um pouquinho. Além de tudo que você fala, isso pode ajudar também. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério de aconselhamento, Deus abençoe o trabalho que você faz na sua igreja, Deus abençoe as famílias da sua igreja, Deus abençoe o seu povo em todo esse país. Um abraço, minha gente. Fique com Deus. Deus, o principal projetista, equipou cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Transforme seu trabalho. Libere sua carreira. Aprimore seus relacionamentos. Siga seu instinto. De T.D. Jakes.
Um produto com a qualidade CPAD.